Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler, fisioterapeuta intensivista, você me encontra na @SanclerBernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, nos acompanhe no nosso canal do YouTube ou do Spotify, e se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso projeto, procure a nossa página do Apoia-se também, onde você pode contribuir para que a gente mantenha a nossa produção de conteúdo e a gente compartilha tudo que a gente embasa os nossos assuntos com os nossos apoiadores também. Hoje a gente vai para um episódio que, apesar de ser hoje, a gente vai discutir um pouco do que virá ainda. A gente vai falar sobre o futuro. Então, hoje, o nosso ponto principal de discussão é a UTI do futuro. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado muito especial. Está aqui com a gente hoje o Dr. Marcelo Maia. Marcelo é intensivista. Eu vou deixar ele apresentar, não vou ficar falando quanto tempo ele é intensivista, mas ele é uma pessoa que dedica muito da vida dele para a terapia intensiva. Ele está falando diretamente de Brasília com a gente, esteve à frente da AMIB, né, em uma gestão da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e eu tive a oportunidade também de trabalhar durante muitos anos diretamente com o Marcelo ali, dando plantão diretamente, fazendo isso, e eu sei o quanto ele tem um olhar para terapia intensiva de alta qualidade. Então, acho que é uma pessoa extremamente recomendada para que a gente discuta sobre isso, o TI do futuro. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de estar conversando aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva para todo mundo que nos acompanha aqui. Sancler, meu amigo, é um grande amigo de longa data, tá? Prazer estar com você, sempre um chamado seu para mim, não é pedido, é ordem, tá, Sancler? Débora também, é um prazer vê-los estimulando a terapia intensiva do país, e isso é muito importante, tá bom? Meu nome é Marcelo Maia, o Sancler já diz nos créditos, tá? Eu sou ex-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, atualmente eu ocupo o cargo da diretoria executiva como presidente passado da MIB. Tá? A MIB ela tem essa vertente, tá, estatutária, de que convivem os presidentes passado, atual e futuro. Tá? Então, a MIB ela convive com 3 presidentes durante um biênio da diretoria executiva. Então, para mim, é um prazer enorme. Eu sou aí, como o Sancler disse, médico intensivista, atuo aqui no Distrito Federal, no Hospital Anchieta, da Rede Cora Saúde, em Taguatinga. E é sempre um prazer estar com vocês. Que bom. Marcelo, vamos começar essa conversa já indo direto ao ponto, assim. O que quando você é perguntado sobre isso, quando vem essa temática, o que vem à sua mente? Assim, o que esperar da UTI? O que é uma UTI do futuro? Bom, isso é um tema importante, eu acho que a gente bateu um papo previamente, isso foi uma apresentação minha num congresso, que é o Congresso Brasil-Portugal, que nós chamamos de Luz Brasileiro. Ele corre também bianualmente aqui no país e em Portugal. O que é importante para nós como TI do futuro? Eu acho que esse é o nosso tema e o grande mote. Nós, apesar de toda a tecnologia que nós temos e aplicada em dispositivos de unidade de terapia intensiva, a humanização ela se torna um fator preponderante, sabe? Não é só nós termos alta tecnologia. Eu estava numa visita técnica hoje com o diretor de uma grande empresa química do país, fazendo uma visita técnica na nossa unidade, e a discussão é justamente essa. O que você espera? Tá? O que o nosso paciente espera? O que as nossas famílias esperam? Tá? Além de esperar de nós todo atendimento qualificado e técnico, com segurança e qualidade assistencial, eles esperam de nós, sim, o melhor desfecho. Quando a gente vê desfechos por desfechos, a gente entende que as unidades de terapia intensiva, elas têm que estar, sim, de alguma maneira conectadas ao futuro. Então, existe bastante discussão de inteligência artificial, utilização de inteligência artificial dentro da terapia intensiva, e isso vai ser um futuro, todos nós sabemos disso. Inexoravelmente, a inteligência artificial ela vai estar presente e vai estar presente nas nossas vidas. A utilização de algoritmos estruturados para que nos apoiem em decisões de pacientes críticos, ela vai existir. Tá? E a gente não tem que ter medo disso. Tá? A inteligência artificial ela é um complemento à tomada de decisão clínica de todos nós. A utilização de dispositivos invasivos em terapias intensivas, ela vem cada vez menos estimuladas, né? Se nós olharmos desfechos de unidades de terapia intensivas americanas e europeias, cada vez
menos a invasão dos pacientes ela vem sendo realizada. Por quê? Para que nós utilizemos essas tecnologias aplicadas de uma maneira não invasiva, e isso nós temos hoje presente nas nossas unidades, e isso vai ser uma realidade do futuro, nós sermos cada vez menos invasivos, através de tecnologias que mudem desfechos. Tem várias tecnologias, eu acho que a gente vai batendo um papo aí e a gente vai conversando sobre elas. Muito legal. Doutor Marcelo, é um prazer te receber aqui. Obrigada, né, pelo seu Débora, tempo. por favor, Marcelo, pode chamar de Tá Marcelo. bom. E antes da gente Depois, no final, eu vou continuar, falar né? qual o apelido que eu fico me segurando para não Ah, chamar. sacanagem, tá bom. Fica até A o final para intimidade ouvir. é isso, Débora. É fogo. Vocês ouvindo no nosso podcast, intimidade é sempre assim. Mas pode falar, Débora, Muito desculpa. bom. Antes da gente, que eu fiquei curiosa, eu quero saber especificamente na prática, mas assim, eu só queria tirar uma dúvida. Quando a gente fala de UTI do futuro e essas coisas, né, que eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, é futuro ou é um presente no futuro? A gente está Mix os dois. vivendo, a gente está vislumbrando. Que pé que tá, assim? É tipo assim, aquela coisa de, é futuro, então talvez eu nem esteja mais lá, ou não, é um futuro pra gente. Esse futuro já está entre nós, Débora. Tá? Com certeza. Tá? O teu comentário é bastante prudente no sentido de que nós vivemos um presente futuro. A nossa geração, ela vai fazer essa transição desse presente e futuro em altas tecnologias dentro de terapias intensivas. Olha, para o que você tem exemplo, nós temos hoje dispositivos que eles são utilizados para mensuração de oxigenoterapia por saturação cerebral. Tá? Isso eu vou citar como exemplo. Eu não sei se vocês conhecem, esse dispositivo é um dispositivo que você coloca 2 stickers na região frontal do paciente, e esse dispositivo ele tem uma penetração intracraniana em torno de 5 milímetros. Uma luz infravermelha, em que ele mensura a saturação cerebral de oxigênio. Então, quando você vê os 2 hemisférios cerebrais, você observa que diferenças de saturações de oxigenação cerebral, mensuradas por esse dispositivo totalmente não invasivo, você consegue fazer um manejo de um paciente neurocrítico. Como que você interpreta isso? Um exemplo, eu tenho um paciente que eu coloco esses 2 sensores, tá, com esse infravermelho em região frontal, ele faz a medição, a gente faz os cálculos dele, e de repente eu observo que a saturação de oxigênio cerebral no hemisfério esquerdo, ela está em torno de 95, e a saturação no hemisfério direito está em torno de 80. E como é que eu traço uma interpretação pragmática desse fator? De novo, né, com essa monitorização neurocrítica avançada. Eu começo a observar que algo está errado. O que é algo errado? Esse meu paciente é um paciente neurocrítico, ele teve um stroke, um acidente vascular cerebral isquêmico, esse paciente tem uma lesão carotidiana homolateral, essa distribuição de oxigênio e consumo de oxigênio cerebral. Então eu consigo fazer, através disso, medições não invasivas e que fazem com que esses pacientes tenham evoluções neurocríticas mais favoráveis. Eu tenho um exemplo bem pragmático disso, uma paciente nossa, ela veio com um evento isquêmico encefálico, ela evoluiu com edema cerebral. Esse edema cerebral dela, ele persistiu durante um período de 48 horas. Qual que era a grande dúvida nossa? Se nós deveríamos fazer uma monitorização invasiva da pressão intracraniana ou não. A gente utilizar esse dispositivo de mensuração de oximetria cerebral com estratégia de intervenção neurocrítica. Um paciente com edema cerebral, um paciente jovem, que nós vamos fazer? Vamos fazer uma craniotomia? Essa paciente precisa ficar fazendo exames tomográficos sequenciais para verificar esse edema cerebral? Bom, para resumir a história, essa paciente saiu da nossa unidade com edema cerebral. Ela não foi submetida a uma neurointervenção. Por quê? Porque a saturimetria de oxigênio cerebral nos mostrava que ela tinha um consumo adequado de oxigênio cerebral. Então, esse dispositivo não invasivo, que ele parece algo meio futurístico, de mensuração de oxigenação cerebral, você realiza ele, e ele te faz o quê? De uma maneira que você não precise fazer intervenções. Eu não aumente o nosso custo. Hoje, a gente sabe que o custo ele é finito, tá? Tanto para os hospitais públicos quanto privados. E a gente tem que otimizar os nossos custos e melhorar resultados.
Tá? Então, você imagina, se eu não tivesse essa mensuração dessa oximetria cerebral não invasiva, essa paciente ela deveria ter colocado uma mensuração intracraniana. Ou não, eu deveria ficar fazendo exames repetidos tomográficos dessa paciente, ou o que é pior, né, eu indicar uma craniotomia descompressiva numa paciente que eu monitorei através desses dispositivos não invasivos. E isso vai ser o futuro. Tá? O nosso tema é o futuro, isso vai ser o futuro. A gente chama de vestíveis em terapia intensiva. O que é um vestível? Nós vamos ter coletes que eles façam mensurações orgânicas de tudo o que acontece com nossos pacientes. Essa mensuração, ela vai desde uma frequência cardíaca, ela vai avaliar monitorizações torácicas, e isso faz como um colete mesmo nesse paciente, com que você tenha comparações através de inteligência artificial com algoritmos. Esses algoritmos vão predizer se esse paciente pode ter ou não desfechos piores. Tá? Então, esse vai ser o futuro nosso em terapia intensiva. Nós veremos isso, espero ver, né? Com certeza de todos nós. Mas, assim, o que a gente chama de vestíveis, né? Através desses algoritmos de inteligência artificial, tá? Você tem luvas que você coloca na sua mão. Essas luvas, elas vão fazer toda a medição de oxigenação periférica, calculando o débito cardíaco. A sua pergunta ela é prudente, porque isso já existe em monitores, determinados subgrupos de monitores não invasivos, em que você faz o débito cardíaco sem utilização de invasão. Tá? Então, isso já existe e vai existir cada vez mais. O que eu acredito que vai fazer a diferença é a introdução de inteligência artificial cruzando esses algoritmos. Tá? Então, o paciente ele está dentro de uma terapia intensiva, você tem um algoritmo definido, você faz um cruzamento no databank grande e esse paciente ele vai, sim, obter desfechos. Eu cheguei a participar de um projeto desse de mensuração de tecnologia do futuro, em que cruzava-se dados clínicos num databank, com monitorização desses pacientes não invasivamente, cruzando com desfechos de score de gravidade. Então, através dessa união de 3 fatores, eu conseguia verificar se aquele paciente, no determinado leito, ele iria ter um desfecho cardiovascular. Não, esse paciente nesse leito, eu tenho um percentual de chance de ter um desfecho pulmonar. Não, esse paciente nesse leito, eu tenho um desfecho de chance de ter um percentual de alteração renal. Ou seja, isso vai ser com certeza o futuro. Eu me animo, Sancler, rapidinho, é só um comentário. É que eu me animo bastante com essa ideia, né, de não invadir os pacientes, porque uma das principais barreiras que a gente tem como fisioterapeuta na UTI para mobilizar os pacientes são as invasões, né? E aí a gente pensar que a gente vai cada vez menos ter invasões é uma coisa bacana para a gente. E ao mesmo tempo, pelo que você está falando, Marcelo, a gente vai ter cada vez mais informações desses pacientes. Então, para a gente também é um cenário muito bom, né? Eu tenho um paciente com menos invasão, que eu consigo tirar do leito mais fácil, e ao mesmo tempo eu tenho várias informações desse paciente complementando o meu raciocínio clínico, é um cenário muito promissor também para a gente, pensando na mobilização desses pacientes, né? Muito legal. E melhor desfecho, né, Débora? A mobilização precoce, todos nós sabemos que melhor Exatamente. Desfecho de pacientes críticos graves, todos os desfechos, né? Isso é importante que nós tenhamos aí, para todos que estão assistindo, fisioterapeutas, a mobilização precoce ela tem que ser estimulada e incentivada, tá? Porque, com certeza, os nossos pacientes têm que ter uma recuperação maior. A gente falava aqui, no passado, que pacientes que apresentavam choque séptico e sepse, dentro de uma terapia intensiva, o tempo de recuperação muscular desses pacientes e retorno à atividade habitual levava em torno de 6 meses. Tá? Porque a gente tem as alterações neuromusculares oriundas do choque, oriundas da sepse, e esses pacientes tinham um tempo de recuperação mais prolongado. Então, a gente vem cada vez mais reduzindo esse tempo de recuperação, e esses dispositivos vão fazer isso para nós, tá? Tenho ciência disso. Existem hoje já hospitais com alta tecnologia, principalmente na Ásia, alguns hospitais americanos, em que câmeras, elas captam toda a movimentação através de um infravermelho, de calor, né, desses pacientes, e as análises são traçadas também em algoritmos. Tá? Eu participei há pouco tempo de um projeto que era justamente da mudança de decúbito de pacientes, através de stickers também, de adesivos, tá? Em que esses pacientes, eles iriam ser previstos desfechos favoráveis.
Tá? Exemplo, a gente tem que fazer uma mobilidade de um paciente dentro da terapia intensiva, fazer mudanças de posições nos leitos, né, para evitar desfechos adversos e evitar lesões por úlceras, o que a gente chama de lesões de pressão. Tá? E esses stickers fazem isso, eles sinalizam dentro de um celular, de um gauge, tá? A qual aquele paciente precisa fazer uma mudança de decúbito. Parece simples, mas esse algoritmo de mudança de decúbito também muda muito o desfecho. E esse projeto é um projeto aí de uma startup, tá, que ele provavelmente ele vai ser lançado. Tá? Alguns meses atrás que eu participei desse projeto, junto com algumas equipes desenvolvedoras, e isso vai ser, sim, o futuro. Santuário, não vou te cortar de novo, mas é só porque eu não sei se você conhece, Marcelo, o Pedro Mendes, ele também é aqui do HC, eu trabalhei com ele muito tempo. E ele colocava no celular, sabe? Dependendo do paciente, ele marcava a cada 2 horas para tocar. Aí você tava andando na UTI e de repente tocava o alarme. Aí ele, é hora de mudar de decúbito. Então é muito legal saber que a gente vai, entre aspas, né, tirar um peso assim, né, da gente para automatizar, não sei se automatizar é a palavra certa, mas é isso, né, para ganhar nosso tempo e a gente poder se preocupar O com outras fluxo, né, coisas, melhorar. né? Talvez algo que você falou seja bastante importante do ponto de vista de tempo de burocracia que nós perdemos dentro da terapia intensiva. Né? Hoje a gente sabe que a segurança institucional depende de documentações, depende de gestão de segurança de dados. Tá? Então, se a gente for analisar o tempo que nós perdemos em fazer um input de dados, de documentação de pacientes, esse tempo é muito grande. Que vai acontecer? Vamos lá, a gente já tem celulares, né? Você começa a falar, aquele seu texto já sai digitado. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com a inteligência artificial, dentro dos sistemas automatizados. Tá? Eu em vez de ficar digitando, eu vou digitar e aquele texto vai sair dentro do texto, com a segurança. Você vai poder fazer correções, lógico, dentro desse texto, isso vai reduzir o teu tempo de perda beira-leito. Tá? O que é mais importante para nós é o beira-leito, né? Para nós intensivistas, é você estar prestando atendimento de uma maneira segura no beira-leito. E essa perda de tempo, entre aspas, que nós temos na documentação de um prontuário que é necessária, isso faz com que nós deixemos essa visita nossa do beira-leito mais curta. Tá? Então, pensa um pouquinho sempre assim, tá? Nós estamos aqui digitando, tá, um prontuário, tá? No nosso caso, a nossa regulamentação normativa 10, né, de 7 de 2010 da Anvisa, coloca que nós devemos ter um fisioterapeuta a cada 10 leitos, correto? Então, todos nós, tá? Fisioterapeutas, médicos e outros profissionais, nós temos que evoluir 10 pacientes. Se eu, Débora, estiver evoluindo esses 10 pacientes, após examiná-los, e eu gaste no meu prontuário um preenchimento de 15 minutos, são 150 minutos que eu perco. 150 minutos, nós vamos colocar um prazo aí para nós aí de em torno de 3 horas de tempo de preenchimento de prontuário. Agora, você imagina a Débora chegar na frente do computador, depois de ter avaliado um paciente, e ela fazer um organograma de algoritmo pensado para aquele paciente. Eu brinco, às vezes, que os médicos trabalham comigo, é o mapa mental, né, que eu faço com meus filhos são menores. Né? Você faz um mapa mental, abre um fluxograma de ideias, e você vai na inteligência artificial criando todo aquele texto. Você pode ter certeza que o seu tempo ele vai reduzir pelo menos 1/3 do que você perde hoje. Otimiza os fluxos dos processos, né? E com segurança, né? E te corrigindo, né? E te corrigindo. Exato, ainda te corrige. Eu ia falar, corrige e te alerta, como você colocou essa questão Débora citou o que colocava o cronômetro para apitar, mas se você tem um sensor no corpo que te avisa, essas decisões, elas são muito melhores, né? E aí passa a ser, não estou falando que é uma tarefa que não tenha o seu valor, mas tarefas mais simples, elas podem ser avisadas por esses dispositivos para que fique mais automático e a sua energia mental de raciocínio clínico seja destinada àquilo que é de mais importância, né? E a segurança, sabe, Sinclair, sabe, Débora? Hoje, eu, na minha unidade, eu tenho uma evolução médica que é baseada num programa americano que é o ICU Liberation, não sei se já ouviram falar. Tá, o ICU Liberation do bundle, né? BCDF. Isso. É uma campanha americana. Eu participei da tradução de capítulos do livro para o português no ano passado, e eu adaptei junto com um colega lá de Salvador, com o Zé. Ele tinha criado um algoritmo de atendimento do intensivista de evolução médica diária.
E eu comecei a me interessar bastante, e eu pedi ao Zé, eu comecei a utilizar o ICU Liberation, traduzir algumas ações, tá? Que são ações sistematizadas, baseadas num check-in box, tá? Para o médico intensivista, essa evolução médica. Eu comecei a observar porque a equipe médica, quando ela fazia isso, ela também perdia um tempo nesse check-in box, e as informações estavam sendo repetidas. Aí, eu verificando isso, eu passei da primeira fase dessa evolução médica em prontuário, eu comecei a crescer com alguns sistemas de scores. Aí, por exemplo, o SOFA Score. Puxa, vamos preencher um SOFA Score, você tem que ficar puxando dados laboratoriais, dados clínicos, e eu tenho que preencher aquele número de pontos, tá? Lembrando que o SOFA é um score de disfunção orgânica múltipla que você utiliza para a deterioração clínica de pacientes críticos. Tá? Esse é o conceito, né? Nós temos dois scores de gravidades, o SAPS-3 e o Apache 2, o Apache 4, né? O Apache 2 e o Apache 4, o Apache 2. Nós, na AMIB, no Brasil, tá? Nós utilizamos o SAPS-3 como score, tá? Alinhados aí com grupos brasileiros de score de gravidade. Mas esse score ele é mensurado 24 horas numa terapia intensiva. Ele não consegue mensurar o dia a dia. Então, quando a gente observa disfunções orgânicas múltiplas, o SOFA, apesar de ser um score criado para disfunção orgânica múltipla relacionada à sepse, ele é um marcador para nós diário. Tá? Então, exemplo, né, um SOFA ele está em 0, no outro dia ele está em 2, no outro dia ele está em 4. Gente, alguma coisa está acontecendo. Eu estou tendo elevação desse score. Piorando, né? Eu tenho que me atentar para descobrir o motivo. Isso. Aí eu criei isso, tá? Eu criei um preenchimento check-in box dentro do prontuário eletrônico, em que o médico vai lá, vai checando os itens do SOFA e ele faz calcular, sai o SOFA automático. Eu estou puxando informações agora sistemáticas do sistema nosso informatizado para dentro das evoluções médicas. Tá? O racional disso, tá? Eu tenho sinais vitais e todos os sinais que já estão sendo inseridos dentro de um prontuário eletrônico. E por que eu não trago essa informação para dentro da evolução médica? Essas evoluções vão vir para dentro da evolução médica. E eu comecei também a crescer em scores. Tá? A gente tem vários scores dentro da terapia intensiva, score de dor, score de movimentação, avaliações de scores de dor, avaliação em scores de delírio e outros scores. Eu vou inserir isso dentro eu já estou criando junto com a equipe da informática, e inserir dentro da avaliação médica. E cada vez Não necessariamente o intensivista ele tenha que aplicar o score, ele faz uma avaliação e o sistema integra com as outras coisas, né? O ICU Liberation faz isso. Sim, não e não se aplica. A resposta para a sua pergunta. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele não está mensurado em score de dor, né? A gente utiliza o Behavioral Pain Score para pacientes intubados ventilados e a escala de EVA, que é a escala numérica, tá? Visual analógica, que a gente chama numérica. Então, ele vai clicar dentro daquela evolução e vai colocar lá, olha, o paciente ele tem um EVA 3. Ok, perfeito. Pô, esse paciente está com EVA acima de 4. Tá? Então, ele está com dor. Tá? Então, ele tem um EVA acima de 4, opa, eu tenho que voltar, reavaliar e documentar isso no prontuário. Tá? Ou seja, isso a gente está fazendo dentro da sistematização de um prontuário eletrônico. Tá? Então, eu acho que isso que facilita a nossa vida, sabe? As informações se tornam mais seguras. Então, quando você faz a checagem do ICU Liberation, eu coloquei dentro do sistema, tá? Para que vocês entendam, metas, tá? Não, eu tenho meta hemodinâmica alcançada, sim, não se aplica. Eu tenho meta de cuidados paliativos aplicadas, sim, não se aplica. Tá? Então, eu fui criando um algoritmo dentro dessa evolução para tornar a evolução mais segura. Para que você tenha o entendimento, olha, eu preciso saber que esse paciente tem um ritmo intestinal adequado. Quando que nós, intensivistas, verificamos o intestinal? Só se o paciente tem uma patologia intraabdominal. Se ele não tiver, a gente passa batido, pode ter certeza. E dentro dessa tomada de decisão, lá está assim, o ritmo intestinal está preservado? Sim, não. Se não, por quê? Tá? Então, a gente tem que utilizar, sim, ferramentas de tecnologia para facilitar a nossa vida do dia a dia. Marcelo, agora tem uma coisa que é interessante, você falando, e você está fazendo porque você já entendeu, já compreendeu o quanto isso otimiza desfecho, você colocou antes, invade menos o paciente, melhores desfechos e tal. Mas, no geral, eu queria que você comentasse um pouco, para muitas equipes que não têm esse olhar para o futuro, muito pelo contrário, elas têm um olhar para o passado,
Essas equipes, se você falar assim, olha, você vai preencher um checklist, você vai fazer alguma coisa, elas acham que é um atraso no dia a dia do plantão. Então, para a UTI do futuro, que já é um presente futuro, para ela se fazer mesmo existir, ela tem que ter uma certa mudança de cultura dos profissionais, né, para aceitar esse futuro que está chegando, não tem? Ou você acha que esse futuro vai chegar e os profissionais vão naturalmente incorporar isso? Sinclair, a gente vai precisar incorporar isso nas nossas vidas. Tá? Eu sei porque eu estou fazendo doutorado aqui na Universidade de Brasília e nós tivemos uma aula com um professor de Goiânia, uma aula magnífica sobre pesquisa clínica relacionada à inteligência artificial. Eu digo a vocês que eu não conhecia essas ferramentas. Tá? Olha que eu gosto eu gosto de ferramentas de inteligência artificial. Ele apresentou algumas ferramentas para dados de pesquisa clínica que eu não conhecia, gente. Tá? Ou seja, nós vamos sim incorporar nas nossas vidas a inteligência artificial, de uma maneira que ela seja favorável a nós. Aí eu comecei a brincar, eu submeti um capítulo a um livro americano e eles aceitaram, sobre disfunção orgânica múltipla em pacientes em choque séptico. Eles pediram para eu estabelecer um tema e escrever um capítulo. Eu estabeleci o tema, escrevi o capítulo, eu me vi me enrolado, né? Quer dizer, eu ia ter que escrever um capítulo agora para um livro americano. Como diz um amigo meu, não faça nunca isso, não escreva capítulos de livro, tomam todo o seu tempo. Aí eu tive que fazer uma das coisas que dá mais trabalho. Isso. Eu tive que fazer uma busca extensa e buscar na literatura vários artigos. E eu resolvi colocar isso na inteligência artificial. Tá? Eu coloquei lá síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e choque séptico. Ok, a inteligência artificial me trouxe todo uma ideia sobre o que era, né, o tema da minha pesquisa, as minhas palavras-chave. Mas só que ela estava absolutamente desatualizada. Aí eu falei, poxa, eu estou errando em alguma coisa aqui. Aí eu coloquei sepse, choque, disfunção de múltiplos órgãos, literatura dos últimos 5 anos. A inteligência artificial, ela se baseou num texto bem similar ao que era o anterior, só que ela atualizou a literatura nesses últimos 5 anos. E aí eu fui brincando mais ainda. Sepse, disfunção, eu fui colocando as minhas keywords, as minhas palavras-chave dentro desse texto, e fui criando, através da inteligência artificial, um racional do que eu deveria escrever. E foi bem interessante porque aquilo me estimulou a buscar dentro da literatura vários artigos relacionados ao tema. Eu comentei com esse professor que eu tive uma dificuldade, porque eu tive que voltar ao antigo PubMed, né, que é a nossa aí de São Paulo, né, da Unifesp, quando nós íamos lá na Bireme, fazíamos buscas, e essas buscas eram baseadas nos operadores booleanos, e você ia fazendo buscas. Eu falei com uma professora minha que a gente estava online nessa discussão a semana passada, e eu falei, eu brinquei, olha, professora, eu voltei, eu acho que eu sou o mais velho da turma, e eu voltei à busca dos operadores booleanos. Mas a inteligência artificial me deu um caminho na minha pesquisa desse capítulo desse livro. E foi um caminho bastante interessante, tá? Eu cito para vocês, tá? Quando esse professor deu a aula, aí eu comecei a entender o potencial da inteligência artificial dentro das publicações científicas e o que você consegue fazer. E eu perguntei para ele, professor, eu fiz isso, eu comecei a brincar e eu acho que eu errei. Ele falou, Marcelo, é que provavelmente, você foi dentro da literatura Open Access. Aí eu falei, exato, eu fui. Por quê? Né? Você tem o copyright dessas publicações, e eu procurei, né, o que eu podia publicar, e que era publicável, era de livre acesso. Então, provavelmente seja isso. Você fez essa pesquisa, a sua pesquisa não foi enorme. Olha, sem brincadeira, deu mais de 50 artigos, com certeza, para eu poder fazer esse capítulo desse livro, mas a inteligência artificial me auxiliou muito na minha ideia do que seguir, o que fazer, tá? Ou seja, isso vai estar nas nossas vidas. E aí eu comecei agora a ficar um cara investigativo. Isso está no nosso DNA de intensivistas, né? Ser investigativo. Eu comecei agora, assim, a fazer algumas pesquisas e buscas dentro dessa inteligência artificial. Olha, é um mundo que é maravilhoso. Vocês vão adorar. Quem não faz, faz.
Eu perguntei por isso, assim, porque eu acho que a gente tem um potencial muito grande, e aí a gente precisa entender melhor como usar isso, mas a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né, de diferentes questões econômicas, sociais e culturais, e que talvez essa UTI do futuro ela tenha um pouco de resistência por algumas situações, mas eu concordo, eu acho que ela vai chegar e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar querendo e buscando ela, né, essa UTI do futuro. É importante, isso existe e vai existir nas nossas vidas, tá? Com certeza. Não adianta nós acharmos que a inteligência artificial aplicada dentro da terapia intensiva ela não vai existir, pessoal. Vai existir sim, com certeza. Equipamentos cada vez menos invasivos, né, Débora? Igual você comentou, para mobilização, eles cada vez vão existir mais, tá? Esse sticker que eu falei para vocês, que se você coloca na região central... NIS, não é? Isso. Não, NIS. Oi? O NIS ele tem de oxigenação muscular. Não, ele é similar ao NIS. Ele é similar ao NIS, mas ele não é um NIS, não. Ele é de uma empresa de patente americana, que agora até foi vendida para uma outra empresa. Tá? Ele chama sensor de cuidados neurocríticos. Tá? Então, são dois. É similar ao NIS. Tá? É bem similar ao NIS. A gente já tem isso. Eu consigo medir a oxigenação do músculo em exercício, em atividade, por exemplo. Então você falou do colete. Isso. Esse se chama Foresight, tá? Então vamos fazer a propaganda do dispositivo. Ele chama Foresight. Pode fazer. Só que diferente, viu, estamos abertos aqui. Isso, dessa tecnologia, você também consegue... Como ele tem uma penetração de 5 milímetros dentro de qualquer sistema ósseo nosso, você pode usar no tórax também para fazer isso. Ou seja, vocês imaginem, né? Eu tô mensurando diretamente a nossa saturimetria pulmonar. Não é digital mais, né? A gente pode ter alterações vasculares, eu colocar um saturímetro, ter irregularidades, eu estou paciente em choque, não, isso. Você vai mensurar diretamente no pulmão, tá? Então, essa tecnologia você faz cerebral, você faz torácica e você faz abdominal, tá? Para você ver a oxigenação de tecidos. Você imagina que mundo maravilhoso, né? A gente vai começar a utilizar dispositivos, né, não invasivos e que dão desfechos, né? Que até então a gente tinha vários dispositivos que não davam desfechos, né? Já tentou de tudo, mas esses dispositivos começaram a fazer, tá? E numa rapidez bastante grande. Tá? E isso é utilizado em adultos, em criança, neonatal, o que vocês imaginarem, gente. Tá? Esse tipo de tecnologia. E ele migra muito, tá? Não é só esse dispositivo de saturimetria de oxigenação cerebral. Você mensura, através também de um algoritmo desse sistema, funções cardíacas, débito cardíaco. Tá? Você coloca uma artéria radial, a indicação dele é artéria radial, e você faz toda a tomada de decisão como se estivesse nas mãos aí de um catéter de artéria pulmonar, por exemplo, vendo toda a fisiologia cardíaca. Um outro dispositivo, eu não sei se vocês têm aí em Natal e em São Paulo, dispositivos de ultrassom com inteligência artificial. Eu tenho dentro da minha unidade também. Tá? Exemplo. Tradicional. Isso. Inteligência artificial. Para você ter ideia, o conceito dessa empresa americana é que os intensivistas eles sejam treinados pelo aparelho. Eu coloco um probe na região torácica do paciente, tá? Eu coloco uma região paraesternal, aí eu coloco meu probe num determinado ângulo e vou aqui na região torácica, tá? Aí vou mensurando, eu quero mensurar débito cardíaco. Você sabe o que ele faz para mim, esse aparelho? Ele fala assim, suba 2 centímetros, desça 20 graus. Então você vai lá, desce. Como se fosse alguém segurando sua mão e mostrando exatamente como como nos cursos práticos. Sancler e a professora Débora estão ensinando o Marcelo a posicionar um probe, tá, de ultrassom. Feito isso, eu vou mensurar um probe de câmaras cardíacas. Ele abre um leque de câmaras cardíacas, átrio e ventrículo, abre lá 3 ou 4 linhas, as linhas elas são vermelhas, e ele fica lá, olha, posiciona, roda 30 graus, desça 20 graus, ok, tá ok. Quando ele dá ok, esse leque ele aparece nas câmaras cardíacas. E o que ele faz, pessoal? Ele mensura o débito cardíaco por Simpson automatizado, com inteligência artificial. Ele faz o cálculo das câmaras cardíacas dentro desse sistema. E se você, Sancler, tiver em dúvida, você tem uma caneta que você entra na tela e você puxa um pouquinho aquele pontilhado que a gente faz intracavitário, para que ele tenha os cálculos
das áreas cardíacas internas. Imagina. Tá? Então, isso eu tenho na minha unidade. E posso te falar qual que é o tamanho dele? Um tablet. Pequenininho. Você encaixa ele na sua mão. Ele é um tablet. Eu até coloquei no suporte, porque aquilo, para assumir, é super rápido. Né? Assumir é fácil. Fácil. E deve ter gente que deve estar ouvindo e falando, mas isso é muito caro. Mas aí é para entender que essa menor invasão, essa maior precisão, esses melhores desfechos, essa praticidade no dia a dia dos profissionais, sai muito mais barato no final das contas, né? Então, a UTI do futuro, apesar de ser muito tecnológico, investimento alto, no final das contas, ela traz, além de desfechos, possibilidades de economia também, né? Sancler, menos de 100 mil reais. Tá? Uma diária de um paciente numa terapia intensiva, uma diária de um paciente crítico num hospital privado, ela varia de 7 a 10 mil reais. Vocês entenderam? Tá? Ou seja... Em 10 dias você compra um. Exato. Ô Marcelo, e de ventilação mecânica, tem alguma coisa de ventilador que você acha que vai mudar bastante? Ventilador é sempre um desafio, né? Teve uma época que, vocês, não sei se você sabe dessa época, de que os ventiladores neurais, né, eles iriam fazer ventilação mecânica automatizada sem necessidade de ninguém, né? Mas a gente viu que isso não... catéter lá, pega o estímulo elétrico diafragmático e transfere no suporte, né? Mas presta atenção, não consegue ir para frente, né? Eu acredito ainda que a ventilação mecânica, por ela ser um dispositivo altamente sensível e que compromete a vida do paciente de uma maneira bastante aguda, a gente sabe que disfunções respiratórias, elas fazem, com certeza, desfechos favoráveis e instantâneos. A gente sabe disso. Qual que é a nossa maior urgência dentro da terapia intensiva? Urgência ventilatória. Tá? Então, talvez os dispositivos ventilatórios eles não tenham conseguido ainda obter o desfecho necessário para que você tenha algoritmos ventilatórios. A gente até tem, né? Tem máquinas que elas conseguem calcular através de fluxos, né? Você consegue fazer uma automatização desses dispositivos ventilatórios para o início da ventilação mecânica. Tá? Mas eu não vejo ainda a utilização nos ventiladores mecânicos desse tipo de tecnologia. De novo, ela já existe, né, Débora? Ela já existe para nós, né? Dispositivos ventilatórios automatizados. Mas isso já vem de muitos anos, tá? Isso já vem de muitos anos atrás, e a gente vê que na ventilação mecânica não progrediu igual não pega, né? Talvez não conseguiu por isso. Muito nos desfechos, né? Aí passa a ser um custo excessivo sem mudança de desfecho ou de praticidade no dia a dia, né? Até uma complicação mais grave, né, Sancler? Você tendo um desfecho ventilatório. Então, talvez isso seja um limitador da tecnologia. Boa. E aí, é um tema que eu queria puxar aqui no final, né? A gente falou sobre... você começou falando de humanização, aí depois a gente acabou pulando para essa parte de avaliação, de dados, né? E aí, parece... Eu queria que você falasse um pouco isso, né? É contraditório, né? Parece contraditório essa coisa da gente falar a UTI do futuro, ela é muito tecnológica, cheia de dados, né, acessíveis ali, e a gente vai precisar olhar para esse monte de dados e tudo mais. E ao mesmo tempo você começou falando no episódio que a UTI do futuro é uma UTI completamente humanizada, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, Marcelo, e aí falasse assim, parece que então o profissional do futuro é um profissional que vai precisar saber ler dados, né, interpretar dados para tomar uma decisão, mas também é um profissional do futuro. Parece que tem que ser um profissional sensível, porque ele tem que estar aberto, né, ali à humanização, a uma coisa que foge, né, talvez de uma leitura de dados e vai para uma leitura, né, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso e então o que é o profissional do futuro, o que ele vai precisar ter, né, ou precisa ter em termos de características, conhecimentos e tudo mais. Débora, perfeita pergunta. Quando eu falei sobre humanização, instiguei a todos para que entendam que nada vai substituir o acolhimento do beira-leito. Por mais que nós tenhamos dispositivos automatizados, altas tecnologias dentro de uma terapia intensiva, nada vai substituir o acolhimento, a humanização, o atendimento às famílias. Por quê? Não existe algoritmo para isso, né? Não vai existir algoritmo para que você tenha uma família numa condição bastante frágil, um paciente em terminalidade,
um paciente que esteja com cuidado paliativo definido, um paciente que esteja em ciclo de óbito, morte. Ninguém vai querer ouvir um robô falar com ele. Nenhum de nós, tenho certeza. Tá? Nenhum de nós que estivermos com o nosso familiar, ou nós mesmos, né, dentro de um sistema desse, se a gente pudesse tomar decisões, vai querer que um robô tome decisão por isso. Tá? Isso faz toda a diferença, porque as informações, aí sim, elas não vão depender de banco de dados. Nós somos 3 pessoas aqui, nesse vídeo, somos 3 pessoas diferentes. Biometricamente diferentes. Então, você imagina bem, você tomar uma tomada de decisão de finitude de um paciente sem conversar com a família. Isso não vai ser substituído. Tá? Nós podemos sim ter alta tecnologia, algoritmos pensantes, mas você não vai chegar na tua inteligência artificial e falar assim, olha, eu estou com o familiar do paciente Sinclair, do familiar Sinclair, né? E ele está questionando sobre algo, o que eu falo com ele? Isso não vai existir. Sabe por quê? Porque o Sinclair ele vai trazer várias informações diferentes do que um algoritmo consiga fazer. Você não vai chegar com um algoritmo e falar assim, olha... No momento emocional, no momento clínico, lógico, né? O profissional no momento do dia a dia, do cansaço ou não. É muita coisa envolvida, né? Isso. E assim, né, vamos de novo, né? Por isso que a gente fala em UTIs humanizadas, eu não gosto muito de usar esse termo, porque nós todos somos humanos, né? Humanização não é humanização, todos somos humanos, né? O que a gente tem que ter é as necessidades de acolhimento às famílias. Eu brinco bastante, para que vocês entendam, eu faço terapia intensiva já tem algum tempo, tá? Não vou falar o tempo, mas eu faço algum tempo. E eu nunca tive uma queixa de família contra mim. Eu nunca tive, a gente chama das ouvidorias, né, que vocês devem ter também, né? Eu nunca uma família falou numa ouvidoria sobre eu, Marcelo Maia, como médico. Pra vocês terem ideia. Tá? Por quê? Porque o que muda para nós é a empatia. Tá? O que muda para nós é o acolhimento. Tá? Eu gosto de fazer bem isso. Hoje um médico assistente meu, ele teve um problema familiar, não pôde passar uma visita, eu passei visita numa unidade. Eu faço questão de entrar e ficar conversando com os pacientes, conscientes, com as famílias que estejam presentes. Faço questão. Aquele momento é um momento muito rico. E eu brinco com eles, olha, e aí, como é que tá? Faz no nosso round clínico, fora do leito. Eu sempre participo, os familiares e o paciente, desde consciente, das tomadas de decisão. Tá? Então, eu já faço aquele round no beira-leito e começo a perguntar sobre os scores, evolução. Eu falo assim, agora eu vou entrar no leito. Façam isso. Aí, quando você for entrar no leito, você vai ter informações tão ricas do que os pacientes e as famílias precisam. Sabe, uma palavra de acolhimento, ela muda completamente o que você faz, o teu desfecho. Tá? A gente fala tecnologia, vestíveis, alta tecnologia, camas integradas, dispositivos de camas inteligentes, a gente vai ter tudo isso. Já tem, alguns hospitais já tem isso. Mas aquele acolhimento seu, ninguém vai substituir. A segurança de um paciente e de uma família, na sua palavra, nenhum sistema automatizado vai conseguir substituir. Então, assim, vamos utilizar, sim, a alta tecnologia, vamos utilizar algoritmos de inteligência artificial, mas a tua conversa no beira-leito, o seu acolhimento, olha, isso a inteligência artificial não vai substituir. Muito bom, muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo, você falou um pouquinho sobre a mobilização, né? O quanto ela é importante e tal. Você acha que nessa UTI do futuro, e aí inclusive é um desejo já, eu acho que explícito meu e da Débora também, elas serão UTIs com muito mais movimento, assim, de familiares, pacientes andando fora do leito, dispositivos, solários, varandas e etc. Você acha que dentro do futuro a gente vai ver muito mais isso? Sinclair, dentro da nossa unidade, lá no hospital que eu trabalho, no Hospital Anchieta aqui do Distrito Federal, nós temos sala de fisioterapia. Vocês têm isso? A gente está tentando fazer aqui, rampa, Débora tem, né? A gente está tentando. Bicicleta aqui. Dentro da UTI. Tá? A gente tem isso. Tá bom? Ou seja, essa mobilização, poxa, a gente fala em mobilização há tantos anos. E por que a gente não tem espaços, né? Nós temos lá espaços dedicados à mobilização precoce dos pacientes. Então você tem bicicleta, você tem aquela subida de rampa, escada,
tá? E outros pesos. Você tem vários dispositivos ali que você vai utilizar no paciente para uma reabilitação. Isso, de novo, faz a diferença. Nós temos que ter isso. Tá? Quem não tenha, eu estimulo a ter. Tá? E colocar numa salinha, né, Débora? Você colocar uma bicicleta ergométrica, você colocar alguns pesos, tá? Você fazer uma pequena rampa de subida de escada para essa recuperação de movimentação desses pacientes. Olha, gente, não tem custo isso. É muito barato para uma unidade. Tá? Mas a gente tem que pensar. É o que você falou, né? É o think out of the box, né? Você vai pensar fora da caixa. Tá? Se eu não tiver isso, por que eu não tenho? Então, estimula todos que estejam nessa audiência que façam isso, faz um exercício. Olha, chega no teu gestor e fala assim, olha, eu quero uma bicicleta ergométrica para colocar dentro da minha UTI. Mas que você está louco? Não estou louco, não. Eu quero fazer isso. Façam isso. Verifiquem a reabilitação desse paciente. Tá? Lembra que a gente fazia isso? Aí começa, vamos colocar camas com posição vertical para você fazer mobilização. Mobilizações, a gente vê várias unidades, né, que fazem mobilizações de pacientes ventilados, isso a gente faz frequente. Tá? Você andar com o paciente em ventilação mecânica. Tá? Com toda a segurança, lógico que você vai fazer isso. Ou seja, a gente tem que estimular, sim, metodologias de mobilização bastante precoce. Porque senão a gente vai ficar no mesmo, né? Nós vamos falar, precisa fazer, é bom fazer, e ninguém faz nada. Tá? Então, de novo, incorporar a ideia, né? Incorporar a ideia, né? Você estimular espaços dentro da sua unidade de convivência de famílias, tá? Eu tenho espaço de convivência de família. Tem um hospital aqui de um colega nosso, que é intensivista, é o diretor dele. Eu fiquei, quando eu olhei a unidade do espaço de convivência de família, olha, eu me senti numa sala VIP de um aeroporto europeu. Pra vocês terem ideia. No aeroporto grande, tá? Eu falei com ele, meu amigo, eu nunca tinha visto isso. Maravilhoso. Sabe, aquela convivência dos familiares. Do paradigma, né? Começar a quebrar esse paradigma, porque senão a gente fica falando o tempo todo, né? Nossa unidade tem que ter isso, unidade tem que ter aquilo. Não. Tá, o que é diferente, tá, para as famílias? O que é diferente para os nossos pacientes? A gente tem que fazer diferente. Senão nós vamos continuar no mesmo, né? Aí vai chegar a tecnologia, pronto, você atropela todo mundo, com certeza. E aí você não vai saber incorporar nada, né? Eu acho que a gente fala muito aqui no podcast da autorresponsabilidade dos profissionais. Então, essa UTI do futuro, eu acho que uma das coisas importantes é a gente querer, a gente aceitar que ela vai chegar e fazer por onde. Eu vou contar uma historinha aqui, Débora, eu prometo que é rápido. A Débora já vai falar que a gente está chegando no final do episódio. Eu lembro que há muitos anos atrás, trabalhando com o Marcelo, a gente tinha uma UTI que eram 20 leitos, né, Marcelo? E aí... Uma época foi uma gente pedindo da fisioterapia, queremos poltrona para botar os pacientes e tal, e um dia a gente chegou lá, tinha 20 poltronas na UTI. E aí, beleza, a gente botou todo mundo sentado um dia, 2 dias, uma semana, aí o negócio deu aquela esfriada. Um dia o Marcelo entrou na UTI, falando sobre o apelido, né, ele me chama de Sufla. Aí falou, pô, Sufla, qual é? O que está acontecendo? Eu falei, não estou entendendo. Ele falou, tem 20 poltronas aqui, eu acabei de entrar na UTI, não tem nenhum paciente sentado. Então, assim, a tecnologia vai chegar, mas a mentalidade, eu acho que é assim, é o futuro chegando para o presente e a gente do presente jogando a mentalidade para esse futuro. Eu acho que essa é a junção que vai fazer uma UTI muito diferenciada. A gente precisa incorporar essas mudanças e eu acho que entender que a terapia intensiva ela é dinâmica é algo muito importante para que a UTI do futuro se faça de boa qualidade, né? Porque se a gente ficar parando, não, minha UTI é linda hoje, mas eu quero que ela seja assim para sempre. Não, amanhã já tem tanta coisa nova e diferente que se eu não aceitar isso, eu vou ser atropelado. Sabe o que eu gosto de fazer, Sacra? Quando eu passo essas visitas, eu entro dentro do leito, conversando com os pacientes, eu perguntei, nossa, a senhora está deitada de novo? Aí os pacientes olham para mim assustado, os pacientes olham só. Você não vai falar que eu deitadinha aqui agora, eu falei, não. Aí eu vou no outro dia. Aí eu passo de novo. Eu não estou acreditando que a senhora está na mesma posição. Entendeu? Isso você vai estimulando o teu paciente. Aí o paciente, não, doutor, eu saí sim, olha. O fisioterapeuta me pegou, me botou para andar, que agora deu uma deitadinha. Eu falei, não. Eu só passo aqui, eu só vejo a senhora e o senhor deitado. Não está certo. Amanhã eu vou passar de novo, hein? Aí quando eu vou no meio, eles estão sentados. Tá, só te esperando. Aí olha para mim e fala assim, tá vendo, doutor? Eu estou sentada. Eu falei para o senhor que estava isso. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Acho que é uma conversa super produtiva, né? E eu acho também assim que a gente precisa falar sobre isso, né? E chamar atenção para isso, porque eu acho que ela
quando a gente pensa, né, nesse futuro que já está aí, enfim, acho que a gente ainda precisa se preparar, né? A gente ainda precisa de graduação, pós-graduação, né? As pessoas que às vezes trabalham há 20 anos na UTI, que agora falam, eu vou ter que aprender a lidar com esse monitor que está mostrando o ventilador aqui fora agora, né? Então, acho que a gente tem que trazer essas conversas, porque as pessoas precisam, né, ir atrás de qual habilidade me falta dentro desse cenário que está chegando, né? Então, acho que foi uma conversa excelente. Queria agradecer, Marcelo, de novo pela sua disposição, pelos vários exemplos que você trouxe aqui para a gente, né, do dia a dia. Acho que ficou muito claro para todo mundo aí o que esperar. E é isso, gente. Eu fiz aquela pergunta porque eu não queria que ninguém saísse dessa conversa com a sensação de é no futuro, então daqui 20 anos eu me aposento, eu não vou ver, né? Mas a gente precisa se preparar porque esse futuro pertence a nós. Gostei muito, né, de quando você falou isso, né? A gente vai participar dessa transição, né, dessa mudança. Então a gente precisa estar preparado para sermos agentes disso, né? Então, obrigada. Eu queria dar uma sugestão de um livro aqui que eu lembrei quando a gente estava conversando. O livro chama, estou até olhando aqui que ele está na minha cabeceira, O Cientista e o Executivo. É a história do iFood, né? E eu acho que são algumas coisas disruptivas, assim, né, que vêm para trazer mudanças, né? Se você pensar, estava pensando isso outro dia, né? Antes a gente, sei lá, se você fosse viajar para um congresso, né? Você está cansado lá no seu hotel no final do congresso. Hoje você pede um iFood, beleza, você come ali no seu quarto tranquilo, né? Antigamente, se não tivesse nada no hotel, nossa, você tinha que sair, procurar alguma coisa, aí já era 10 horas da noite, não tinha nada, né? Enfim, são coisas que vêm, né, mudando muito e a gente está, né, em época de Olimpíada agora, se assistir pela Cazé TV, né, uma coisa que tá ali no YouTube para todo mundo, né, com pessoas às vezes comentando que não nem jornalistas são, enfim, a gente precisa fazer essas reflexões, né, é importante para a gente saber para onde vai, para onde não vai, como a gente quer ir, né. Então fica aqui a minha sugestão de livro, vou passar para o Sancler. Obrigada, Marcelo, de novo. O Sancler vai finalizar e aí depois Débora, pode terminar. é só detalhe, eu ventilei pacientes com taca-oca cebolinha, gente. Vocês sabem o que é isso? Então, Eu eu sei não o que é, tenho. redondinho, assim, ó, ele é desse tamanho, ele cabe numa mão, assim, não é? É só fluxo, né? 50% a Só 100%. fluxo. Bismarck 7, que a gente não tinha PIP, colocava ele dentro de uma coluna de água para ele poder fazer um PIP, ou seja, e nós temos uma alta tecnologia hoje em ventilação mecânica, ou seja, isso não tem tanto tempo, né? Mas para vocês terem ideia da mudança, né? A gente só ventilava. Olha, quando eu vejo, vamos ventilar o doente à pressão, nossa, eu só fazia isso na minha vida. Tinha um Foley, e era um Foley só para falar que tinha De algo ali, anestesia. né? Porque a gente só ventilava a pressão dos pacientes. Bom, eu queria também agradecer demais, Marcelo, sua presença aqui, seu tempo com a gente, a conversa. Eu acho que é muito interessante ouvir isso de uma pessoa que está há muito tempo dentro da terapia intensiva e que notoriamente está buscando esse futuro para a terapia intensiva. Então, eu queria parabenizar por isso, pela sua atitude frente ao que a terapia intensiva precisa. Então, você não tem um olhar só para o seu paciente, para a sua unidade, você está sempre preocupado em como melhorar os processos e como a terapia intensiva pode ser melhor. Eu acho que isso é a grandiosidade do futuro. Então, você era a pessoa mais indicada para conversar com a gente, porque, além de acreditar, você está buscando e está fazendo. Muito legal mesmo a gente poder conversar com uma pessoa que esteja fazendo isso. A Débora deu uma dica, a gente sempre traz alguma dica, e já eu te passo a palavra se você tiver alguma. Eu lembrei de uma série que tem na Netflix que chama Love, Death and Robots, Amor, Morte e Robôs, que ela trata de um futuro que a humanidade meio que foi extinta e os robôs ficam... Então, quando a gente começa a assistir essa série, eles ficam falando sobre como era o ser humano. Nossa, o ser humano dava valor para isso, ele dava valor para aquilo. Então, é bem interessante porque tem a tecnologia, mas tem o que é insubstituível, que é do ser humano, né? Então, fica a minha dica, que é essa série. Então, eu agradeço, Marcelo, pela presença, dizer que é um prazer conversar contigo de novo, como o Marcelo disse no começo, ele é um amigo, muito tempo de trabalho, e por isso eu digo que eu sei o quanto você batalha e trabalha em prol da terapia intensiva. Obrigado, viu, Marcelo?
Não, puxa, obrigado, Sancler, obrigado, Débora, obrigado a todos. Eu acho que isso é importante, sabe, Sancler? E sabe que eu não sou uma pessoa que indica livros, sabia? Porque conforme a escola fala, eu fico lendo só artigo o dia inteiro. De madrugada, eu acordo de madrugada, fico lendo artigos, o que vale para todos nós, o que vai valer para a vida de vocês, que está valendo, é a experiência de vocês. Tá? Todo dia uma experiência diferente, todo dia um aprendizado diferente, né? Já diria o decálogo chinês, né? Todo dia nós temos que aprender algo. Então, isso vai fazer parte das nossas vidas, tá? Quem não errou vai errar, e quem já errou vai lembrar que já errou. Tá? Ou seja, a gente vai aprender no nosso dia a dia. Tá? Isso é uma mensagem bem legal para deixar para vocês, tá? Todos. Aprendam a errar no seu dia a dia, e olha, não se punam por errar. Nós vamos errar, vocês irão errar. O que é o grande aprendizado? É você aprender com seus erros, e você construir, sim, aí um futuro brilhante dentro de uma unidade de terapia intensiva. Porque unidade de terapia intensiva, as pessoas que entram, elas não saem mais, todos amam ficar nela. E por que é isso? Né? Porque nós trabalhamos numa unidade de alta segurança, com altos desfechos, algoritmos definidos, e que você vê as pessoas saírem na terapia intensiva. Nós tivemos a semana passada, eu concedi uma entrevista aqui em Brasília, e a MIB estava com uma campanha bem interessante, né, a campanha nossa de orgulho, de ser intensivista, e hoje, a cada 10 pacientes que entram na terapia intensiva, em torno de 9 saem dela, tá? O dado nosso é 84% de sobrevivência numa unidade crítica. Olha, quando eu dava plantão, viu, Débora? Eu sou de São Paulo, eu dava plantão, eu era concursado da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, eu trabalhava no Hospital Brigadeiro. E eu me lembro bem, eu discutindo, né, pacientes, a gente discutindo com os colegas, e a gente falava assim, nossa, esse paciente tem 60 anos. Mas daqui a pouco você fala assim, nossa, esse tem 70 anos, a gente não tem mais o que fazer. Tá? E como é que as coisas mudaram, né? Eu já estou nessa curva dos 60 já, né? Então, as coisas, né? Então, eu olhando para mim, eu me vejo, não, né? se interne, viu? Senão vai ter alguém que pode ver antigo que vai pensar desse jeito. Eu me vendo na época que eu trabalhava em São Paulo e pensando nisso, né? Nossa, 60 anos, meu Deus, tadinho desse paciente, nossa. 65, meu Deus. 70, olha, gente, prognóstico fechado. Tá aí como o mundo mudou, né? E como nós mudamos, aí sim, né, o nosso mindset nas nossas unidades. A gente olhar um paciente, eu tenho paciente de 90, 105, 110 anos, eu tenho na minha unidade. Eu tinha um paciente outro dia, gente, de 104 anos dentro da unidade. E uma senhorinha que estava lá, firme e forte. Tá? Então, a gente tem que mudar sim. E a gente muda, sabe como? É no nosso dia a dia, tá? Isso eu aconselho a vocês. Leiam bastante, estudem muito, tá? Aprendam com seus erros. Com certeza, vocês serão grandes profissionais. Obrigado, Bem, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Débora. Acho que essa é a mensagem, né? O futuro se constrói através do aprendizado, né? A gente não pode deixar de buscar aprender sempre, né? Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal.